Olá, amigos, boa tarde. Estamos de volta com a nossa lição da classe bíblica. Hoje nós estamos, se não me engano, na quinta lição. Isso aí, lição 5. Para quem está chegando aí pela primeira vez, meu nome é Leno, sou capelão do Clube Ouro Negro aqui de Macaé. E esse aqui é o nosso diretor associado, John Elton. Olá, amigos. Nessa semana a gente vai dar continuidade, ao estudo da classe bíblica, que a gente iniciou o estudo do livro, nosso estudo para os juvenis de 13 a 15 anos, que tem como o tema o mistério dos dois livros, tá? Então toda semana a gente estuda um capítulo desse manualzinho, um pequeno livrinho de estudos, e toda semana ela vem com um tema diferente, uma história diferente voltada aos juvenis, certo? E essa semana ele vem com o tema natureza pecadora, Isso aí. Nós temos aí grandes aventuras que nós estamos vivendo toda semana, e essa semana a gente vai aprender um pouquinho sobre essa natureza pecadora. Eu quero que vocês aí só me informem sobre o áudio, se dá de ouvir bem, se está muito baixo, se está alto, se você consegue nos enxergar certinho. Porque toda semana a gente tem um problemazinho aí técnico, às vezes está de lado a imagem, outra vez o som está muito baixo. Mas aí se você puder informar para a gente poder organizar isso daí. É isso aí, pessoal. Só lembrando, nós temos aí a nossa amiga Débora Gonçalves Malheiros, nossa diretora associada. Feliz sábado, Maranata. Nas próximas semanas eles estarão passando aí com a gente também, Um prazer estar nessa equipe. Então, pegue o seu lenço, pegue a sua Bíblia, feche seus olhos e vamos começar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, obrigado por mais esse sábado e por esta lição que o Senhor nos deu. Ajude-nos a entender a Sua palavra e a seguir no Teu caminho. Eu te peço em nome de Jesus e quem acredita diga amém. Amém. Vamos lá, pessoal. Pegue a sua Bíblia lá no livro de Jeremias, capítulo 13, verso 23. Vou dar um tempinho para você procurar. Enquanto isso, sabe, aqui no Brasil nós temos alguns animais selváticos. Nós temos a onça, nós temos a jaguatirica, a gente tem o que? A sussuarana, alguns animais selváticos. Todos eles são felinos. Na África também temos alguns animais selváticos, temos o leão, temos o leopardo, o chita, que é o guepardo. É da família dos felinos aí, Todos são felinos. Quem fez a especialidade de felinos está ligadinho, daí, Tá ligado. O maior felino do mundo, o tigre. Justamente. O rei da selva, que chamam que é o leão. Isso. No entanto, eles são todos da mesma família, mas cada um tem a sua espécie, certo? Vamos falar um pouquinho sobre isso mais lá pra frente. Já achou aí o verso? Livro de Jeremias, capítulo 13, verso 23. Eu vou ler e você acompanha aí do outro lado, certo? Vamos lá. Será que o etíope pode mudar a sua pele? Ou o leopardo as suas pintas? Assim também vocês são incapazes de fazer o bem. Vocês que estão acostumados a praticar o mal. Olha só que interessante. O profeta vem falando aqui no livro de Jeremias, no livro dele, que as pessoas que estão acostumadas a fazer o mal são incapazes de fazer o bem. Mas será que isso é verdade? Nós somos incapazes de fazer o bem? O que você acha, tio Joel? Será que nós somos incapazes de fazer o bem? Vamos descobrir hoje aqui na lição, Vamos descobrir hoje na lição. Será que a gente já nasce assim? Será que a gente já nasce assim? Será que existe uma forma de se tornar uma pessoa boa? Ou se a pessoa se torna uma pessoa ruim? Como que isso acontece? É ruim, Ou todo mundo é ruim? Se contamina? Como é que a gente vai saber disso? Esse episódio aí, a Bíblia vai nos responder. Então, vamos continuar. Amigos, deixa eu falar para vocês. Existem cerca de 14 subespécies de felinos, de guepardos. Aquele felino grande, tipo um leão, que existe lá na África. Aqui no Brasil, a gente tem um felino grande também, parecido com o guepardo, que é a onça pintada. Existem vários tipos de onça pintada. Nós temos a onça amarela, aquela bem grandona, gordona, amarelona, com pinta preta, que é símbolo, inclusive, do batalhão de selva, símbolo da selva.
nós temos a pantera negra, que também é a onça pintada. O que acontece? Numa ninhada de onças, quando nascem os filhotinhos de onça, existe uma questão de DNA da melanina em que ela fica toda preta. Mas se você olhar, se você for corajoso, né, num zoológico, olhar bem de perto uma onça preta, você vai perceber que ela é um pouco cinza e ela tem as pentinhas pretas de uma onça normal. Nós temos vários outros tipos de felinos também aqui no nosso continente. Nós temos a sussuarana, que é a onça parda, aquela onça que não tem pinta nenhuma. A jaguatirica, o gato do mato, né? Aí nós temos a Júlia aí falando. Fala, Júlia. Nós temos várias espécies de felinos selváticos aqui no nosso continente, aqui no Brasil. Mas todos eles são felinos. O que diferencia cada um deles? Será que a onça e a jaguatirica são o mesmo animal? É claro que não. A onça ela não pode se transformar numa outra espécie e nem um gato normal, como o gato aqui de casa, né? Pode se transformar, não pode se transformar numa onça. Cada um de acordo com a sua devida espécie, certo? Então, vamos continuar fazendo a leitura aqui. Pegue aí no seu PDF a segunda página e acompanhe comigo. Em regiões de florestas tropicais, ocorre em algumas ninhadas o efeito da mutação por melanismo, ou seja, um leopardo ou uma onça nascem totalmente negros, como eu havia falado para vocês, tornando-os o que nós chamamos de pantera negra ou a onça negra. Mas se você olhar de perto, esse belo animal ainda tem as manchas como descritas no texto de Jeremias, mesmo se o pelo for todo negro. Nascendo o leopardo, seja negro ou seja pardo, sempre vai ter as manchas. Não se iluda com a beleza desses animais. Eles são selvagens, imortais. Mas não foi assim quando Adão e Eva viviam entre os animais. Eles eram seus amigos no Jardim do Éden. Então, o que foi que aconteceu para estes animais se transformarem em animais selvagens, começarem a se alimentar de outros animais? Estes que antes, né, viviam junto com o cordeirinho, eles eram dóceis, você podia guiar o leão, guiar o basilisco, todos os animais e não tinha problema. O que aconteceu? Isso você vai ver agora na palavra de Deus. Vamos começar a fazer a leitura dos versos, não é mesmo? Isso aí. Agora eu convido vocês aí que estão do outro lado a pegar o papel e a caneta, né? Que a gente vai entrar em algumas perguntas agora, né? Então a gente vai falar sobre os versos da Bíblia, tudinho. Então pega um papel, pega uma caneta, pega a sua Bíblia, certo? E vamos entrar em algumas perguntas. Não um tempinho para eles pegarem o papel, a caneta, tudinho. Justamente. E vão contar uma história, certo? De algum tempo atrás, né, quando eu namorava lá no norte do Brasil, lá no Amapá, uma vez eu tinha muito costume de ir pro centro de treinamento da nossa igreja, né, uma área onde a gente fazia acampamento, tudo, que é uma área de floresta. Eu tinha costume de ir de bicicleta lá, tudinho, ia tomar banho no final de semana. Tinha a pé também. E eu ia sozinho às vezes, o pessoal ia na frente e na hora do meio-dia eu ia de bicicleta. Uma vez eu estava indo por volta de 1h da tarde, parei debaixo da árvore para tomar uma água e eu fiquei olhando assim, tudo calmo, e eu vi aquele vulto grande, bem grande mesmo, atravessando assim a rua, né, a estrada. Tinha um trilho que passa o trem, né, e ela vinha atravessando o trilho, muito grande. Deu de ver bem de perto assim, uma onça preta, toda preta, e dava de ver assim meio foscozinho as manchas dela. É realmente um animal muito bonito. Eu confesso que eu fiquei com muito medo naquela hora. Não sei se eu saía correndo, pedalando, subia na árvore. Só sei que eu fiquei parado. Ela olhou para mim e foi embora. Enfim, vamos lá. Está pronto? Pegou o papel e a caneta? Hora da leitura, pessoal. Vamos lá. O nosso primeiro verso, né, está em Romanos 8, do 20 ao 22. Então anote aí. Primeira pergunta, né? O verso referência está em Romanos 8, do 20 ao 22. A pergunta é a seguinte, né? Por que os animais se tornaram ferozes? Por que os animais se tornaram ferozes?
E por que o homem ele é violento, corrupto e egoísta? Certo? Primeira pergunta, por que os animais se tornaram ferozes? E por que o homem se tornou violento, corrupto e egoísta? A resposta está em Romanos 8, do 20 ao 22, certo? Você vai pegar, você vai ler o verso e você vai escolher A, B ou C. Vamos falar aqui as questões para você. Letra A. Deus se enfureceu com os animais e os castigou. Essa é a letra A. Letra B. O homem, devido à rebelião contra Deus, foi sujeito à morte. E como ele era senhor da criação, a morte passou a todos os seres que estavam sob o seu domínio. Essa é a letra B. Vamos para a letra C. Os animais evoluíram lutando uns com os outros. Certo? Então você vai ler o verso, certo? Vai analisar as três alternativas e vai escolher a alternativa correta, certo? No final a gente vai retornar para vir corrigindo aí as perguntas, como todo final de semana a gente está fazendo, certo? Certo, Dioneno? Isso aí, pessoal. Então vamos para a segunda pergunta. Você já anotou a primeira, certo? Se tiver qualquer dúvida, fale aí nos comentários, tá bom? Vamos para a segunda pergunta. Nós, humanos, nascemos bons ou pecadores? O que é que você acha? Essa é a pergunta, né? Será que nós já nascemos pecadores? Será que nós nascemos bons e nos tornamos pecadores? Ou será que é nenhuma dessas alternativas? Nós vamos ter a resposta lá em Salmos 51, versículo 5, certo? Nós, os humanos, nascemos bons ou pecadores? Verso de referência, né? Salmos 51, 5. Agora vamos para as alternativas. Temos três alternativas. Letra A. Já nascemos pecadores? Certo? Já nascemos nós pecadores? Essa é a alternativa A. Agora a alternativa B. Nascemos bons, né? Já nascemos bons, né? Santos. Essa é a alternativa B. Nascemos bons e se corrompemos com o tempo, né? Pioramos com o tempo. Essa é a alternativa C. Então você vai pegar, você vai ler o verso, né? Está lá em Salmos 51, 5. E no final a gente vai voltar já corrigindo. A Júlia está perguntando se é para responder na live ou pelo WhatsApp. Tanto faz. Qualquer uma das duas questões, elas estão valendo. Pode ser via WhatsApp ou Facebook, né? Se bem que pelo WhatsApp é melhor, que eu vou ter o controle depois, certo? E vou estar contabilizando quem está respondendo, quem está participando, para poder fazer o balanço aí pro final do ano. Antes da gente continuar, né, as perguntas, algumas pessoas perguntam assim pra gente, em off, né? Fora da live. Se a gente está fazendo alguma pontuação, porque a gente está fazendo esse projeto da classe bíblica. E a gente fala, né? O projeto da classe bíblica é voltado para os clubes de desbravadores, para os nossos juvenis que não podem se reunir com a gente, né, na nossa reunião normal. Então a gente adotou esse projeto, né, de fazer via Facebook, né? E aí eles vão respondendo tudinho e assim eles vão cumprindo também o caderno de classe deles, que é um requisito, né, na seção gerais, né, desde o caderno de amigo até o caderno de guia, você participar de uma classe bíblica, né? E nós adotamos esse formato nesse ano, o formato live, certo? Justamente. E no nosso departamento de capelania nós temos um balanço, nós temos aqui contabilizado quem está participando, quem não está participando, quais são as áreas, né, que os nossos desbravadores precisam alcançar e quais são as áreas que nós precisamos trabalhar com cada um deles. Então, por isso que a gente sempre faz uma pequena cobrança, né? Sempre liga e diz assim, olha, a gente vai ter a reunião, participa lá, não falte, porque esse é o desenvolvimento espiritual. E isso é muito importante, a saber que o desbravador é dividido em três áreas, físico, mental e espiritual. Isso aí, vamos lá? Agora o John Lennon ele vai estar falando com vocês sobre a terceira questão. Ele vai estar passando a terceira e a quarta questão, certo? Isso aí, pessoal. Pegue a sua Bíblia lá no livro de 1 João, no capítulo 2,
do verso 1 ao verso 6. Nós vamos passar um pouquinho agora sobre esses versos e vamos entender um pouquinho mais sobre essa questão aí de nosso desenvolvimento, né? Do nosso corpo a partir do tempo que a gente nasce e se desenvolve nesse mundo de pecado. Vamos lá. A pergunta é a seguinte: como podemos nos libertar do pecado e conseguir obedecer aos mandamentos de Deus? Como? Como que eu faço para me libertar do pecado? Não é mesmo? Isso aí. Agora faz sentido o nosso voto do desbravador, pois a palavra que define essa lacuna a seguir é a palavra pela qual é possível todo o desbravador vencer a sua natureza. Isso aí. Certo? Então, nós temos esse verso aí para você ler. 1 João, capítulo 2, do verso 1 ao verso 6. Lá vai estar falando como nós podemos nos libertar do pecado. Como se libertar do pecado. Mas eu acho o seguinte, vou dar uma outra dica para eles. Isso aí. O voto do desbravador. Todo desbravador sabe o voto, certo? Todo o desbravador que conseguiu ser admitido em lenço, ele sabe de qual o voto do desbravador. E o voto, certo? Isso aí. Ele responde essa pergunta. Você em casa já deve estar sabendo qual é a resposta, né? E aí, John Lennon? Então, pessoal, vamos dar prosseguimento. Depois desse verso, eu queria também que você lesse com mais calma em casa, Êxodo 20, certo? E vamos agora partir para as respostas. Começando pelo número 1. Então vamos lá. A primeira pergunta, né, a primeira questão que a gente conversou lá, que eu falei para vocês, né? Que é por que os animais se tornam ferozes? E por que o homem ele é violento, corrupto e egoísta? Né? Eu peço aí pro John Lennon abrir lá em Romanos. Então, a gente tem aí a nossa amiga Júlia, que já respondeu, né? Ela informou pra gente ali a resposta, que tá lá na primeira letra. Ela colocou letra B aí. Vamos ver se é a letra B. Vamos lá em ver se é a letra Romanos. B. Abrir em Romanos 8, né? Isso aí, tio John. Capítulo 20 e 22. Você em casa também pode abrir pra gente, né? E confirmar com a gente aí. A Júlia, ela tá falando que é a letra B, né? Ela tá comentando aí. Vamos aí Romanos responder. 8, do 20 ao 22 diz assim: pois a criação está sujeita à vaidade, e não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus, porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta as angústias até agora. Então a resposta é realmente a letra B. Isso aí. Vamos à segunda pergunta. Nós, humanos, nascemos bons ou pecadores? Certo? Está lá em Salmos 51, 5, né? A segunda questão. Nós, humanos, nascemos bons ou pecadores? Aí temos três alternativas, A, B e C. Letra A, já nascemos pecadores. Letra C, Nascemos bons. Letra B no caso, né? E agora a letra C. Nascemos bons e pioramos com o tempo. Vamos abrir lá em Salmos, capítulo 51. e o verso é o 5. Você já abriu aí em casa. Eu vou ler aqui, você acompanha aí. Pois eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu. Minha mãe, isso é o rei Davi falando, né? Pois eu já nasci em pecado. E a pergunta, nós humanos nascemos bons ou pecadores? Então a resposta aí, É a letra A. Isso aí, a nossa desbravadora Né? Júlia respondeu aí de novo. A letra A. Parabéns Certo? aí. Isso aí. Tá aí Letra A. acompanhando. Já nascemos pecadores. Já nascemos aí corrompidos pelo pecado, certo? Vamos aí, John. Justamente. Agora o John vai falar sobre a terceira pergunta. Isso aí. Pegue a sua Bíblia, né? Fique bem atento lá no livro de 1 a João, no capítulo 2, do verso 1 até o verso 6. A pergunta, vou recapitular,
você está aí ligadinho com a gente. Como podemos nos libertar do pecado e conseguir obedecer aos mandamentos? Vamos lá. Primeira Epístola de João, capítulo 2, do 1 ao 6. E diz assim, muita atenção. Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se, todavia, alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a apropriação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ora, sabemos que o temos conhecido por isso, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. E nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele, verdadeiramente, tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Olha só que maravilha. Então, como nós podemos nos libertar do pecado? Muito simples. Através da obediência da palavra de Deus. A partir do momento que você começa a obedecer a Jesus, você não está pecando. Não é mesmo, tio John? Porque o que é o pecado? O pecado é a transgressão, né? É a transgressão. Pecado é a desobediência. Da lei de Deus. Da lei de Deus. Então, se o pecado é desobediência, não pecar é a obediência. E a dica lá sobre o voto que eu falei para vocês, né? Que quem recebeu aí o estudo em PDF ou em imagem, né, no nosso grupo, que ele tem para completar pela graça de Deus, né? É isso aí. Pela Aqui vontade diz assim, de Deus, a graça de Deus. agora faz sentido o nosso voto do desbravador, pois a palavra define essa lacuna a seguir, que é a palavra pela qual é possível todo desbravador vencer a sua natureza. Pela graça de Deus, serei puro, bondoso, leal. Guardarei a lei do desbravador. Serei um servo de Deus e amigo de todos. Meus amigos, o voto do desbravador, ele define os 10 mandamentos. Veja só, os 10 mandamentos são divididos em duas partes. Os primeiros 4 mandamentos, eles nos dizem sobre amar a Deus. Não terás outros deuses, não falarás o nome de Deus em vão, não farás imagens de escultura e guarde o sábado. Os 4 primeiros mandamentos vêm falando sobre o nosso amor a Deus. O restante dos mandamentos vem falando sobre o nosso amor ao próximo. Não matarás, não adulterarás e assim por diante. O voto do desbravador, não é mesmo? Ele vem falando o seguinte: pela graça de Deus, serei puro, bondoso e leal. Guardarei a lei do desbravador, serei servo de Deus. E amigo de todos. A parte servo de Deus vem nos falando do amor a Deus. E amigo de todos, bom, está implícito, não é mesmo? Então, o nosso voto vem nos guiando, né, mostrando que a maneira de nos libertarmos do pecado é através da obediência a Deus. É isso aí. Né? Então, meus amigos, atividade para você fazer em casa. Qual atividade para você fazer em casa? Nós temos hoje, finalizando já o sábado, amanhã é domingo, e amanhã, impreterivelmente, às 6 horas da tarde, a partir de agora, do momento que terminar aqui a nossa classe bíblica, perto das 3h30, quase 4 horas da tarde, você tem até as 6 horas de amanhã para enviar no grupo da quarentena, né, do Clube do Ouro Negro, ou para mim, no privado, no WhatsApp, a resposta. Eu quero que você faça o seguinte: o que você precisa fazer? Você pega uma folha de caderno, e nessa folha de caderno você vai transcrever o que está escrito em Êxodo, no capítulo 20. Você vai pegar os 10 mandamentos e você vai transcrever numa folha de papel, bater uma foto e enviar para mim. Certo? Esse é o seu dever de casa. Avise para os seus colegas aí que faltaram. Você tem até as 6 horas de amanhã. Certo?
E lembrando, isso é uma atividade, né, específica da classe bíblica, né? Isso. Não é, para às vezes não confundir lá com a gincana da quarentena. Essa atividade que ele está passando sobre estudo, ela é específica da classe bíblica. Então, a sua participação é importante para você estar cumprindo esse requisito do seu caderno de classe, que é participar na classe bíblica. Isso aí. Os meninos quem é o conselheiro dos meninos? Murilo, né? E conselheiro associado aí, Thales. Meu amigo Murilo, meu amigo Thales, converse com os meninos aí, certo? Nós temos aí uma discussão que vocês precisam fazer com a sua unidade. Chamem todos os meninos lá via WhatsApp, via Zoom, via Face, via, não sei, né? Até celular de copo. Converse com eles, chame eles, vocês precisam fazer uma discussão sobre a lei do desbravador, no cantinho da unidade, cumprindo o requisito 3 da classe de excursionista e cumprindo também o requisito 4 do caderno de guia. Então, meus amigos, para nós darmos aqui as considerações finais da nossa classe bíblica, eu gostaria de chamar a sua atenção, meu amigo e minha amiga, para um assunto que está cada vez mais sendo negligenciado pelas pessoas, pelo mundo religioso também, né? Vários outros grupos religiosos estão negligenciando, que é a lei de Deus. O que acontece? Deixa eu lhe falar o seguinte, vamos conversar abertamente, já somos amigos, já nos conhecemos há um tempo, então eu já posso lhe chamar de amigo, conversar com você de maneira mais franca. Preste atenção, quando a sua mamãe, seu papai, pedem para você fazer alguma coisa, o que normalmente você deve fazer? Obedecer. Porque se você não obedecer, você vai ser chamado a atenção, vai sofrer uma sanção, não é mesmo? Pode ficar de castigo, fica sem um celular, vai sofrer alguma coisa. E isso não é legal. Para você que é adulto, se você desobedecer a lei dos homens, Código Civil, né? A Constituição, as leis municipais, você pode ser preso, você pode pagar uma multa, você vai sofrer uma sanção. Isso é uma coisa ruim, você vai sofrer por causa disso. A palavra de Deus nos diz que Jesus Cristo, o nosso Deus e Criador, Ele é o nosso Rei. E por ser o nosso Rei, Ele governa sobre todo o universo e Ele tem as suas leis, porque Ele é o Senhor organizado. As suas leis estão sintetizadas, né? Não são as únicas, mas estão sintetizadas nos 10 mandamentos. Ele vem nos falando sobre como amar a Deus, como adorá-lo e como conviver com o nosso próximo. Então eu gostaria que você fizesse uma leitura mais aprofundada sobre a lei de Deus e estudasse sobre ela. Antigamente, né, as pessoas diziam que se você pecasse, você precisava matar um cordeirinho e jogar o sangue lá no altar, no sacerdote, lá no deserto, para que você pudesse ser perdoado. Hoje em dia não precisamos mais fazer isso, porque Jesus Cristo morreu no nosso lugar, para que pudéssemos ser salvos. Então hoje nós somos salvos pela graça de Deus. Meu amigo, a partir do momento que você conhece a palavra de Deus, que você conhece o seu plano e sabe do seu amor, você não pode ficar mais indiferente com relação a isso. Você precisa tomar uma atitude, uma ação. Muitas pessoas dizem, a partir de agora eu entrego minha vida para Jesus. E isso é muito bom, e isso é bom. Mas somente falar não é suficiente. Você tem que tomar uma atitude. Se levante e diga, eu aceito a Jesus. E realmente aceite a Jesus. Comece a seguir a Jesus. Leia a Bíblia. Ore. Se possível, eu lhe aconselho, vá na igreja. Tá certo que agora nós estamos em momento de quarentena, mas existem vários cultos online que estão sendo realizados aí em várias plataformas no mundo afora. Busque a Jesus realmente. Eu lhe garanto, meu amigo, que a sua vida será transformada se você tão somente tomar uma atitude. É isso aí. Então, obrigado, meus amigos. Eu gostaria de pedir que você fechasse seus olhos e vamos falar com Jesus.
Senhor Deus, nosso Pai, obrigado porque nos ensinaste o caminho da salvação. Nesse mundo de pecado, nascemos contaminados com essa doença, mas através do seu sangue misericordioso podemos ser curados. Mude as nossas vidas, Senhor. Nos transformes em novas criaturas. Abençoe para que cada um de nós possamos se tornar pessoas novas, mudar nossos hábitos e ser pessoas mais dóceis e cada dia melhores. Eu te peço, em nome de Jesus, quem acredita, diga amém. Amém. Galera, a gente está encerrando por aqui a nossa classe bíblica de hoje, né? Mas fique ligado, gente. Semana que vem nós estaremos continuando o estudo, né, dos desbravadores da nossa classe bíblica. E antes da gente finalizar, eu queria mandar um abraço para você aí que está durante a semana aí nos ajudando, a diretoria do clube também que está junto com a gente aí, todos os outros diretores, conselheiros, instrutores, certo? Que estão ajudando esse projeto, né? Que mesmo nesse momento aí que a gente está em quarentena, estamos continuando com as nossas atividades via Facebook, online, certo? Mandar um abraço especial para o nosso amigo Cláudio Júnior, lá na 11ª região da Mopa, lá no estado do Pará, no estado do Amapá. Ao nosso amigo, né, Nil, nosso regional aqui da região Serra-Mar, nosso diretor Júlio Malheiros e todos os nossos amigos e apoiadores do Clube Ouro Negro. É isso aí, O pessoal. mais, né, John Lennon? Pessoal, tenham um feliz sábado. Eu espero vocês no próximo sábado. E Deus abençoe vocês. Isso aí, galera. Qualquer coisa aí, só mandar uma mensagem no WhatsApp aí pra gente. Mas até semana que vem.